Tudo bem, pessoal? De volta aqui no meu canal no YouTube e eu queria fazer agora um pré-jogo de Santos e Bahia que vão se enfrentar amanhã às 8h30 da noite em Santos. 8h30 da noite, tá? Santos tem modificações, o Bahia também. Vamos falar da arbitragem, retrospecto desses dois times, venda de ingressos que não está nada boa. Enfim, vamos falar bastante sobre isso, mas antes eu queria pedir para vocês se inscreverem aqui no canal. Se inscreva no canal, deem um like e ative o sininho. Vocês sabem, isso é importante para fazer esse canal continuar crescendo, tá bom? Gente, é o seguinte, o Santos descansou essa semana inteirinha, né? Desde o jogo contra o Vasco. Aliás, por falar nisso, eu queria pedir desculpas para vocês, porque eu falei ontem 2 vezes, acho que o Santos ia enfrentar o Vasco e, na verdade, o Santos ia jogar com o Bahia. Isso incomodou muito vocês, eu vi várias manifestações. Então, eu me desculpa, acho que não era para tanto, mas o que eu acho não interessa. O que interessa é o que vocês acham. Se vocês se sentirem incomodados, eu peço desculpas aqui a vocês. Espero que vocês compreendam que essas falhas acabam acontecendo, entendeu? Gente, então é o seguinte, voltando à vaca fria. Santos vai pegar o Bahia amanhã à noite, 8h30, na Vila Belmiro, tá bom? E para esse jogo, o Santos vem de um descanso, entre aspas, né? De uma semana. O que significa esse descanso? Não teve jogo, mas o Santos treinou. Folgou na segunda, treinou terça, quarta, quinta, sexta, hoje sábado e amanhã vai para o jogo. Em contrapartida, o Bahia vem de uma partida muito desgastante na última quinta-feira, ou seja, anteontem, contra o Internacional, jogo válido pelo campeonato, pela Libertadores da América. O jogo foi 1-1. Mais de 43 mil pessoas na Fonte Nova, em Salvador, pessoal torcendo aí, tentando empurrar o time à vitória, mas não foi possível, saiu na frente o Bahia, mas no finalzinho do jogo o Internacional acabou empatando. O gol do Bahia foi marcado pelo Jean Lucas, ele mesmo, Jean Lucas, que jogava no Santos, o Santos negociou com o Bahia. E o gol de empate internacional foi do Ener Valencia. Jean Lucas vai jogar amanhã? Vai jogar amanhã. Daqui a pouquinho eu falo do Santos. Eu queria falar com vocês a respeito do Bahia. O Bahia, conversando com alguns companheiros e dando uma olhada em jornais na Bahia, o que eu pude apurar é que o Bahia vai jogar completo. Só não vai jogar o Everton Ribeiro, que foi expulso contra o Corinthians na rodada inicial do Campeonato Brasileiro. O seu substituto está entre 2 jogadores, Rodrigo Nestor e Ademir. Acho que deve jogar o Nestor, porque o Ademir é um jogador de frente. O Everton Ribeiro é um jogador de meio, e o Nestor também faz essa função. Se por um acaso o Rogério Ceni colocar o Ademir, ele vai abrir demais a equipe do Bahia, e isso vai favorecer o Santos ali no preenchimento do meio campo, que é onde vocês sabem muito bem, que é o coração do jogo de futebol, né? Ali é o meio campo, é lá que o jogo acontece, lá que ele é pensado. Então, acho eu que o Rogério Ceni vai colocar o time com o Rodrigo Nestor. A outra dúvida dele está na lateral direita. O Santiago Arias ou o Gilberto, ambos disputam a posição. De resto, meu companheiro, todo mundo, até o Jean Lucas, ex-jogador do Santos. E o Rogério Ceni, falando sobre o jogo e sobre o time que vai jogar, ele disse o seguinte, abre aspas, vamos jogar com o melhor time que tivermos. Vamos jogar com o melhor time que tivermos. Isso ele falou depois da coletiva contra o Internacional. Aí perguntaram para ele, escuta, Rogério, mas e aí o cansaço dos jogadores? Como é que fica, né? Ele falou assim, abre aspas também para ele, nossa folga fica para quinta-feira da semana que vem. Ou seja, na quarta-feira o Bahia vai jogar contra o Nacional pela Libertadores em Montevidéu, volta aí o time descansa. Na sexta-feira, pauleira de novo. Esse é o calendário que a gente gostaria que o Santos tivesse nesse momento e não tem. Por quê? Porque no ano passado o Santos jogou a Série B, não ganhou a Copa do Brasil, até porque não jogou, porque não se qualificou no outro ano pelo Campeonato Paulista, e no Brasileiro acabou sendo rebaixado. Então o Santos agora tem o calendário do Santos esse ano não é muito diferente do ano passado, não. O ano passado o Santos só teve a Série B e o Campeonato Paulista. O Santos teve a Copa do Brasil. Mas se ele cair na primeira rodada, são 2 jogos só. O que o Santos tem mesmo garantido nesse ano foi o Campeonato Paulista, que ele caiu na semifinal diante do Corinthians, e agora o Brasileiro.
A Copa do Brasil vai depender do que ele fizer, porque é uma competição de mata-mata. Então pode ser que o calendário do Santos seja um calendário confortável, como foi o ano passado. O que a gente gostaria que não fosse, porque significa o quê? Que o Santos não está jogando nenhuma competição de modo a ter o calendário dele, quarta, domingo, quarta, domingo, quarta, domingo, como está acontecendo agora com o Bahia. Então o Bahia, repito, Everton Ribeiro não joga, está suspenso, não joga. Santiago Arias e Gilberto disputam a posição na lateral direita. De resto, é o time principal. É o time principal. Em relação ao Rogério Ceni e ao próprio Bahia, tem aí um tabu envolvendo Santos e Bahia. Santos e Bahia. O Santos não perde para o Bahia na Vila Belmiro há 13 anos. A última derrota para o Bahia na Vila Belmiro aconteceu no dia 29 de agosto de 2012. O Bahia venceu por 3-1. Sabem quem jogava naquele time? Quais jogadores que jogavam naquele time? Jogava o Neymar, jogava o Ganso, o André Balada. E o André Balada, aliás, foi quem fez o gol do Santos nessa derrota por 3-1. De lá para cá, foram 9 partidas da Vila Belmiro envolvendo o Santos e Bahia. 7 vitórias do Santos e 2 empates. 7 vitórias do Santos e 2 empates. Ou seja, repetindo, há 13 anos o Bahia não ganha do Santos na Vila Belmiro. Tá? No confronto geral, o Santos tem 28 vitórias, são 19 empates e 13 derrotas. Geral significa o quê? Qualquer lugar. Salvador, Santos, São Paulo, não importa. No geral, 28 vitórias do Santos, 19 empates e 13 derrotas. Entendeu? E na Vila Belmiro, a vantagem do Santos é maior ainda. Além de não perder há 13 anos, o Santos fez 29 partidas contra o Bahia. Venceu 18 vezes, 4 empates e só 7 derrotas para o Bahia. Tá bom? O Santos tem um retrospecto muito favorável em relação ao Bahia. Agora, em relação ao Rogério Ceni, esse retrospecto não é legal. O Santos já enfrentou o Rogério Ceni, ele dirigindo São Paulo, Cruzeiro, Fortaleza e agora o Bahia, em 10 oportunidades. 10 oportunidades. Foram 2 vitórias apenas do Santos, 1 empate e 7 derrotas. De todo modo, o Santos, nos 3 últimos jogos, venceu 2. Venceu 2. E eu tô com eles aqui, ó. Deixa eu ver se eu tô com eles aqui. Foi uma vitória de 1-0 contra o São Paulo, no Morumbi, perdão, na Vila Belmiro. Depois teve uma vitória do São Paulo contra o Santos no Morumbi por 3-1. E na última vez que ambos se enfrentaram, foi no Brasileiro de 2023, o Santos ganhou do Bahia de virada, em Salvador, lá na Fonte Nova, por 2-1, gols do Marcos Leonardo e do Júlio Furque. Vocês se lembram bem desse jogo. Mas não foi suficiente para o Santos permanecer na Série A e, lamentavelmente, o Santos acabou sendo rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro. Outra coisa que eu queria comentar com vocês é a respeito da arbitragem. O árbitro é o carioca Alex Gomes Stefano, do Rio de Janeiro, repito, carioca. 36 anos. Ele tem 6 anos como árbitro de futebol. É muito jovem, começou a apitar com 30 anos. Ele apitou 2 jogos do Santos, no ano passado, na Série B do Campeonato Brasileiro. A derrota para o Operário, 1-0 em Ponta Grossa, e um empate em 1-1 contra o Novo Horizontino na Vila Belmiro. Entendeu? E ele só passou a apitar jogos das 2 principais divisões do futebol brasileiro do ano passado para cá. Do ano passado para cá. No ano passado ele se dividiu entre a Série B e a Série A, tá? E agora ele começa esse ano já apitando. Ele já apitou Cruzeiro e Mirassol, 2-1 para o Cruzeiro no Mineirão na rodada passada, e agora tem a segunda oportunidade dele na segunda rodada do Campeonato Brasileiro, Santos e Bahia, amanhã na Vila Belmiro. Ele nunca apitou, aliás, minto, nesse ano, o único clássico, o único jogo grande que ele apitou no Rio de Janeiro, porque ele é afiliado à Federação de Futebol do Rio de Janeiro, foi o Flamengo e Fluminense, que acabou 0-0 no Maracanã. Foi o único clássico que ele apitou. O único. E agora, e jogos importantes aí no Campeonato Brasileiro do ano passado e desse ano também. Mas jogo pesado mesmo, foi esse 0-0 de Flamengo e Fluminense no Maracanã. Tá bom? Outra coisa, gente, vamos falar do Santos agora? É o seguinte,
Na cabeça do Caixinha está definido, óbvio, óbvio. Mas não se sabe ainda exatamente quem é que vai jogar. Ninguém sabe. Amanhã, 1 hora antes do jogo, o Caixinha solta a escalação. Não tem vazado para a imprensa a escalação do Santos desde que o Caixinha assumiu o comando técnico. Mas não deve mudar muito. Vai ser Brazão, Sherman, Gil, Zé Ivaldo e Escobar. Aí vem a primeira dúvida, porque são 2 dúvidas que ele tem. Schmidt ou algum substituto. Pode ser o Pituca, pode ser o Rincon. Mas, muito provavelmente, pelo que eu andei apurando nesse sábado, deve jogar mesmo o Schmidt. Se ele sair com o Pituca, vocês podem entender uma coisa, podem entender o recado disso. O Santos vai jogar abafando o Bahia. Porque ele vai subir as linhas com o Pituca também. Porque aí ficaria Pituca e Bom Tempo, avançando o Pituca, avançando o Bom Tempo também, fazendo, claro, não é avançando todo mundo e deixando atrás desguarnecido, mas aí o poder de pressionar o adversário vai ser muito maior. Por quê? Porque o Pituca tem mais fôlego, ele corre mais do que o Schmidt. O Schmidt é um jogador mais pesado. Mas de qualquer maneira, essa é uma das dúvidas e a tendência é que vai jogar mesmo o Schmidt. Então, Schmidt, Bom Tempo e o Soteldo. Perdão, e o Barreal. O Barreal deve ser quem vai começar ali no meio, centralizado. Porque na frente vão ficar Roleiser, Tiquinho e não se sabe ainda se Guilherme ou Soteldo. Mas ao que tudo indica, o Guilherme vai para o banco. Não é oficial, mas ao que tudo indica, o Guilherme vai para o banco. E na esquerda vai jogar o Soteldo. Tá? Já comentamos sobre isso ontem, vocês torcedores, eu também torcedor, a mídia santista de uma maneira geral, todo mundo entende que neste momento, esse é o momento do Guilherme ir para o banco de reservas. E ele deverá ir mesmo para o banco de reservas. Então o Santos deve jogar com Brazão, Sherman, Gil, Zé Ivaldo e Escobar, Schmidt ou Pituca, Bom Tempo e Barreal. E na frente, Roleiser, Tiquinho e o Soteldo. Muito dificilmente o Guilherme vai jogar. A procura por ingressos é muito pequena. Muito pouco mais de 6 mil ingressos foram vendidos. Tá? A torcida está um pouco ressabiada, desapontada, desconfiada do Santos. Desconfiada. Os 2 últimos jogos oficiais do Santos, o Santos perdeu. Foram fora de casa, é verdade. Perdeu para o Corinthians 2-1 em Itaquera, semifinal do Campeonato Paulista, pelo mesmo placar, foi derrotado pelo Vasco em São Januário no domingo da semana passada. Entendeu? Nesse meio tempo teve aí o amistoso contra o Coritiba, mas foi 4-1, mas amistoso eu, por exemplo, não conto. O que interessa é jogo oficial. E o Santos vem de 2 derrotas. É preciso voltar a fazer as pazes com a vitória. Porque se o Santos não ganhar amanhã, ele vai se colocar numa situação já difícil no Campeonato Brasileiro com apenas 2 rodadas. E a pressão é grande. E a pressão, que já é grande, vai aumentar. Especialmente para cima do técnico Pedro Caixinha. Especialmente para cima do técnico Pedro Caixinha. Foi comentado que o Santos procurou o Renato Gaúcho. Ele ia acertar com o Fluminense, como acabou acertando, e o Santos, alguém do Santos, teria dito, olha, não acerta, espera um pouco, se o Santos não ganhar do Bahia domingo, você vem para cá. Claro que o Bahia, o Renato Gaúcho não deu importância a isso. Isso aí foi apurado por 2 fontes, por 2 veículos de comunicação muito importantes. O Diário do Peixe e também pelo GE. Entendeu? Então, você fala, opa, 2 apurações que vão para o mesmo caminho. Então, muito provavelmente, isso de fato aconteceu. E se isso aconteceu, não dá para entender muito bem o que norteia o Santos nesse momento. Ou melhor, o que norteia o Marcelo Teixeira. Porque por mais que o Pedro Martins tenha poderes, ele é o CEO, quem manda no Santos é o Marcelo Teixeira, gente. Quem manda no Santos é ele. E ele é que vai decidir, você pode ter certeza. Quando o Pedro Martins contratou o Caixinha, na verdade ele nada mais fez do que conseguir oficializar ou conquistar ou dobrar o Pedro Caixinha, que estava reticente naquele momento, porque era o treinador que o Marcelo Teixeira queria contratar. Era o primeiro nome dele. Então é por isso que eu não consigo entender porque é que o Marcelo Teixeira, nesse momento, está incomodado com o trabalho do Pedro Caixinha. Gente, espera um pouco. Acabou de começar o Campeonato Brasileiro. O Santos chegou na semifinal do Campeonato Paulista.
chegou na semifinal do Campeonato Paulista, chegou entre os 4. Não é uma má performance. E depois foi eliminado pelo Corinthians em Itaquera por 2-1, num jogo em que o seu melhor jogador, o Neymar, não pôde atuar. E outra coisa, ganhar em Itaquera é difícil, não é fácil. É difícil, até porque o time do Corinthians é um bom time. Tanto é bom time que acabou campeão paulista. Aí começa o Campeonato Brasileiro, um jogo só, contra o Vasco, e o time perde de virada. Aí o Marcelo Teixeira soltou os cachorros depois da partida, falou que o time tomou gols infantis, treina e não consegue corrigir o defeito. Quer dizer, culpou o jogador, culpou o treinador também. E isso aí acabou levantando a lebre aí, o pessoal disse, opa, Marcelo Teixeira está insatisfeito, será que vai ter alguma coisa? E segundo apurado pelo Diário do Peixe, também pelo GE, o Santos teria procurado o Renato Gaúcho. Se de fato for verdade, e ao que tudo indica porque são 2 veículos de comunicação, repito, de muito prestígio, não faz o menor sentido, porque tem nada a ver o Renato Gaúcho com o Pedro Caixinha. 1, 2, você vai mandar embora o cara depois de um jogo só, ou de 2, se não vencer amanhã? Cadê a convicção que você teve na hora de contratar o treinador? Eu não teria contratado o Caixinha, vocês sabem disso. Mas já que contratou, dá tempo pro cara trabalhar, gente. O time está sendo montado. O Roleiser chegou no meio do campeonato, o Gabriel Veron chegou no meio do campeonato, o Barrel chegou no meio do campeonato, o David Washington também, e o Neymar idem. E mais, o Neymar não está jogando. Está machucado, deve voltar no outro final de semana contra o Fluminense. Me parece um pouco precipitado essa demissão do Caixinha, pensando com a lógica do Marcelo Teixeira. Agora, se perder amanhã, a pressão vai ser gigantesca. E eu acho que o Caixinha não vai conseguir resistir. E nem o Marcelo Teixeira vai conseguir resistir a tanta pressão. Porque a pressão não vem lá de dentro. Porque dentro da Vila Belmiro só tem puxa-saco. Quando fala assim, uma ala dos dirigentes do Santos está insatisfeita. Conversa. Marcelo Teixeira domina completamente o Conselho Deliberativo e todo o seu Conselho Gestor, seu vice-presidente e o escambau. Tudo. Até o Rodolfo Gomes mencionou no vídeo dele, veio pro Peixão, que o presidente do Conselho Deliberativo, Fernando Acauí, é funcionário do Marcelo Teixeira na Universidade de Santa Cecília. Ele é o responsável, o diretor do curso de Direito da Universidade de Santa Cecília. Como é que pode um troço desse? Você acha que o Conselho Deliberativo vai bater de frente com o Marcelo Teixeira? O presidente do Conselho vai nada. O cara vai perder o emprego dele. Ele não ganha nada para ser presidente do Conselho do Santos. Nada. É um trabalho voluntário. Então, não embarque. Quando vocês lerem, quando vocês ouvirem que há uma ala de dirigentes do Santos contra... Conversa. No Santos só tem puxa-saco do Marcelo Teixeira. Quem manda é ele. É ele que está injuriado. É ele que está incomodado. Tá? É ele que contratou o Caixinha e é ele que agora começa a perceber que o Caixinha não era o cara que devia ter sido contratado. Então, quer dizer, é o que a gente estava falando agora há pouco. Cadê a convicção? Foi pro saco. Não existe. Nunca existiu. Dirigente é assim. Com raríssimas exceções. Você pega o Marcelo Paz lá no Fortaleza. Está segurando. E não é a primeira vez que o Vojvoda está passando por dificuldades. Não é a primeira vez. No ano passado aconteceu algo semelhante. Em 2023, acho que foi 2023 ou 2022, o Fortaleza acabou em último lugar no primeiro turno do Campeonato Brasileiro. E ele não foi mandado embora. E acabou chegando na pré-Libertadores. Entendeu? Esse é um dirigente que tem convicção. Esse é um dirigente que segura o rojão. O Marcelo Teixeira não deve fazer isso. Vocês sabem disso. Gente, é isso aí. Vamos ver então amanhã, depois do jogo, tem vídeo. Se acontecer alguma novidade, eu volto com alguma coisa amanhã cedo, mas muito provavelmente não vai acontecer, eu sei. Acho que não. E se acontecer, eu volto aqui. Se não, volto com o vídeo apenas depois desse jogo do Santos contra o Bahia, amanhã, 8h30 da noite. Repito, a procura por ingressos é pequena, estão culpando, entre aspas, um show do Thiaguinho. Acho que é isso. O show do Thiaguinho vai ser gratuito nas praias, nas areias das praias de Santos, às 5h da tarde. O que o focinho tem a ver com a tomada? Pô, você vai pro show e depois você vai pro jogo. Qual o problema? Que torcedor é esse? Aí quando a gente noticia aqui que o Santos vai ampliar a vida para 31 mil pessoas,
O pessoal dizer, pô, que vergonha, isso não é arena, isso aí é não sei o que, isso é não sei o que lá, tinha que ser para 50 mil pessoas. Não consegue vender 12 mil ingressos para o jogo contra o Bahia, gente. Não consegue vender 12 mil ingressos para o jogo contra o Bahia. Essa, infelizmente, é a nossa realidade. Ah, Sormani, mas contra o Bragantino, contra o São Bernardo, na Série B no ano passado, tinha mais de 50 mil. Isso aí nada mais é, ao que me parece, do que demanda reprimida. O que significa isso? Demanda reprimida significa o quê? Que é torcedor querendo ver o jogo aqui em São Paulo, nunca tem oportunidade, apareceu. Quando volta a ser uma coisa corriqueira, o público começa a cair. O público começa a cair. Ou seja, a demanda, todo mundo querendo ver, estava reprimida. Por quê? Porque o Santos não jogava em São Paulo. Então, gente, a realidade do Santos é essa. Infelizmente. O estádio para 30 mil pessoas, eu duvido que vai ter uma média de 30 mil por jogo. Ou seja, ocupação quase de 100%. A nossa realidade, infelizmente, é essa. A gente encontra desculpa para tudo. Show do Thiaguinho, jogo 8h30 da noite, vai estar garoando, o preço do refrigerante é um pouco mais caro, as ruas estão sendo recapeadas, passou uma bicicleta em frente à Vila. Tudo é desculpa para ir no jogo. Tudo é desculpa para ir no jogo, para não ir no jogo. Tudo. Tá? Eu acho lamentável que até esse momento nem 7 mil ingressos estejam vendidos para esse jogo do Santos contra o Bahia, amanhã, 8h30 da noite, na Vila Belmiro. Tomara que o Santos ganhe. Repito, depois do jogo, tem vídeo aqui no meu canal. Se houver alguma novidade, eu trago um vídeo novo. Nos falamos então.